Penso, logo existo. Essa frase do René Descartes, que era um filósofo, físico e matemático francês da Idade Moderna, é famosa até os dias de hoje e muito usada na sociologia e filosofia. Ele queria ter o conhecimento absoluto, ele teria que passar pelo princípio da experiência, pela experimentação, tanto dos sentidos, dos sonhos, das experiências físicas e matemáticas. Mas no Blade Runner, esse conceito também pode ser ambíguo, colocando como um tenho corpo, logo existo. Logo no começo do filme a gente é apresentado a área rural ali, perto da cidade de Los Angeles, do ano de 2049. Dá pra perceber uma referência do Matrix, porque lá a gente não vê grama, a gente não vê mato, não vê bicho, só vê um monte de máquina. Logo de cara a gente percebe que esse filme tem uma fotografia muito interessante e tenta capturar o máximo possível ali, o melhor possível o ambiente que o personagem está inserido. Campo sem fim, né? Como o Morpheus fala pro Neo. Tá tudo automatizado ali pela revolução industrial da tecnologia, porque, ou seja, a comida ali já dá pra ver que é produzida, cultivada artificialmente. E daí a gente é apresentado ao K, né? Na nave ali, parecendo meio que ele tá dormindo. E assim que ele escuta o sinal, ele acorda, chegando perto ali do objetivo, que é onde o Sapper tá cultivando ali proteína convencional, né? Que são as larvas, que ele vende no mercado negro lá da cidade. Esse ato em si já poderia ser considerado talvez como algo ilegal, já que o K como policial, ele fazia parte do sistema, trabalhava para o sistema, e o sistema não fornecia esse tipo de coisa para as pessoas, comida de verdade, orgânica. Mas acaba que o Sapper ele estava sendo procurado, ele estava foragido, né? Porque ele era um replicante Nexus 6, que ele já era de uma versão um pouco mais antiga que a do K, ou seja, a expectativa de vida dele era maior que a do K, e ele sabia de informações privilegiadas sobre os replicantes que conseguiram ter filho, né? De forma, entre aspas, natural, da reprodução. E aí, nessa parte do confronto dele com o Sapper, é mais uma alegoria também aquela frase que o homem é o lobo do homem, do Thomas Hobbes. Ali ele tá caçando alguém que é da mesma espécie dele, outro replicante, mesmo que mais antigo. Os dois não foram gerados, eles foram criados artificialmente. Só que o K, como ele já é uma versão mais nova, ele acaba matando, né, o Sapper e cumpre a missão dele. O K, ele é mostrado aí apenas como um vassalo, né, um servo do sistema aí, um robô que tá ali só para servir de braço mecânico para fazer o que ele foi feito para fazer. No meio desses conflitos aí, a gente vê uma cidade com ambiente cyberpunk, né? Um ambiente niilista, um ambiente pessimista, um ambiente onde tem muita violência, onde quase tudo é artificial, a sociedade é deturpada e aquele ambiente com muitas luzes artificiais, luzes neon, né? Aquela luz azul, que é a luz mais prejudicial. As pessoas só estão procurando ali por estímulos rápidos, respostas rápidas. Mesmo ele cumprindo essa missão, quando ele volta lá para a base, a gente vê o desprezo que ele é tratado, a forma como que os policiais humanos tratam ele, olham para ele. É um caso ali de xenofobia, né? Um caso racial. Os humanos eles não gostam dos replicantes, porque eles substituíram ele, né, como forma de mão de obra mais barata, mais resistente. Além dele ser policial, nas poucas horas vagas que ele tem, ele mora ali num cortiço, num gueto. A única coisa que a válvula de escape dele, a única coisa que faz bem pra ele ali é a relação com a Joy, que é a inteligência artificial. A Joy ali vai fazer um papel semelhante a de uma esposa, o estereótipo perfeito no molde tradicional. Ela é feminina, ela é dócil, gentil, carismática com ele. Esse mecanismo que ele tem, ele utiliza disso para deixar a vida dele um pouco menos pior, né? De novo nessa parte aí do apartamento a gente vê que a alimentação dele é uma sopa de pó, né? Artificial, que ele pede pra Joy usar ela pra simular como se ela tivesse cozinhado alguma coisa pra ele. Mas é falso, não tem comida de verdade ali. Mesmo ele usando a Joy como esse mecanismo, ele criando afeto por ela, ele sabe que ela não é
uma pessoa de verdade, nem ao menos uma replicante, né? Porque ela é só inteligência artificial projetada por holograma. Ali ele não vai ter experiência completa de um relacionamento, porque ele não pode beijar, ele não pode abraçar ela, muito menos ter relação com ela. Essa imersão que ele tem com ela dura pouco, porque pode ser qualquer momento interrompido por uma ligação da chefe ou alguma mensagem, coisa desse tipo. E aí a gente é apresentado ao Wallace, que é o presidente das indústrias Wallace, que é o cara responsável por criar os replicantes e vender eles para os clientes. E esses replicantes têm de todos os tipos e tamanhos, que ele consegue criar replicantes próprios para fazer serviço braçal, consegue criar replicantes sexuais, replicantes para fins que favoreçam o sistema. Só que o plano principal oculto dele é conseguir fazer o que o antecessor dele fez, que é criar um replicante puro, ou seja, ele quer conseguir criar um replicante que seja capaz de reproduzir o outro replicante e gerar um replicante original, né? Replicante vindo de útero artificial. Ele tem essa veia criacionista aí, ele se considera meio que um deus por conta disso. E ele tem um assistente que trabalha nas indústrias, o assistente principal dele, que é a Luve, né? A Luve nesse filme ela funciona meio que como uma analogia a Lúcifer, que é o anjo mais inteligente, bonito e forte dele. Até ali ele considera a melhor criação dele, ele mesmo fala. O cara, quando conhece ela, ele tá indo atrás de resquícios, né, de prova das memórias da replicante que conseguiu dar à luz. Só que teve um blackout, que muitos dos itens foram perdidos, teve uma guerra civil e tudo mais. Os humanos se voltaram contra os replicantes, assassinaram vários deles. E ali é formada a ideia do filme de que se você não tem memórias, você não existe. Então todos esses replicantes que o Wallace vende aos clientes e à indústria, ao sistema, ao Estado, ele implanta memórias falsas da infância, da adolescência nesses replicantes para eles terem alguma falsa noção de identidade na vida e não entrarem em parafuso, quererem ir atrás de respostas. Então o filme mostra um cenário de caça ao tesouro, digamos assim, enquanto o sistema, o Estado, a polícia, ele quer que todos esses replicantes antigos sejam mortos para não ter chance de haver mais reprodução. O Wallace, que é o presidente, ele quer achar uma filha gerada desses replicantes para ele conseguir destrinchar e repetir o mesmo feito. Também existe outra vertente, que é a coalizão desses replicantes, na qual o K toma conhecimento a partir do momento que ele conhece a Mariette, que é uma garota de programa aí, infiltrada. Na verdade, ela é um integrante da coalizão. E a cabeça desses renegados, digamos assim, ela orienta ela a seduzir o K para ver se ela consegue informações, consegue impedir ele de querer matar essa filha original. Logo de cara dá pra ver que o K sente atração por ela, ela não tem medo dele, como as outras colegas dela. Ela chega até a esboçar um sorriso falso ali, pra tentar socializar com ele. Aí ela ouve o barulho do sistema da inteligência artificial. Tá, a Joy fala que ele não gosta de garota de verdade, sendo que nem ela mesma é uma mulher de verdade, né? Porque ela é uma replicante também, assim como ele. E mais pra frente a Joy, ela coloca o ideal na cabeça dele de que ela queria ser real pra ele e incentiva ele a ter uma relação com essa mulher, meio que ela sincroniza as duas ali. E ele acaba acatando essa ideia mesmo que meio sem querer, né? Pra fazer a vontade dela. Só que nessa noite aí que eles estão meio juntos, ela coloca um rastreador no bolso da jaqueta dele e acaba ajudando a Luve a achar ele e destruir a Joy, né? O emanador. É um dispositivo que ele conseguia levar o holograma para qualquer lugar junto dele. A Luve, quando ela destrói a Joy, ela faz isso por puro sadismo e inveja, que ela não tinha uma relação com aquela, mesmo que artificialmente. Ela, como sendo uma replicante de natureza ruim, né? Do lado meio que do mal, ela fez isso aí de brinde. Ela não precisava fazer isso, fez isso de brinde pra atingir o K também, né? Porque o K, essa altura aí, ele já tava começando a mudar de ideia e não ia mais matar, e teria nascido de dois replicantes. E ele começa a desconfiar que ele pode ser a criança replicante nascida de outro replicante, por conta de uma memória implantada que ele tem.
da infância dele, só que ele descobre que essa memória foi implantada de maneira artificial, a memória não é dele. Em determinada parte desse evento ele se encontra com a chefe da coalizão dos replicantes remanescentes. Ele ainda achava que podia ser ele, um dos gêmeos que vieram realmente nascidos e não criados. Ele descobre que não é ele, sim uma doutora que cria memórias para os replicantes. E aí quebra todo o conceito que a Joy tinha falado, que ele era especial, que ele era diferente. Na verdade, no final ele descobre que ele era só um replicante, como todos os outros. E aí a gente chega na cena, na famosa cena da ponte, né? Que ele já tá muito deprimido, ele já tá cansado, se sentindo culpado, não só por ter perdido a Joy, mas porque ele achava que ele era especial, ele achava que podia ser ele, esse replicante original. Se não fosse ele seria um dos gêmeos, que teria a possibilidade de ter sido 2 replicantes. Ali, naquela cena, ele percebe que a Joy não era única, já que qualquer um que comprasse ali pro sistema operacional podia ter a mesma experiência que ele, com a mulher da mesma aparência ou similar. No fim da cena dá pra gente ver o anúncio que destaca: Joy, tudo que você quer ver ou ouvir. Então ali é um padrão que não só a Joy dele, como as outras também seguiriam, né? A partir dali ele percebe que ele não tinha nenhum significado a existência dele, e a única coisa que ele podia fazer para ajudar era ir atrás do Deckard para apresentar ele para a filha. No fim das contas ele acaba matando a Luve, né? Ele sai muito ferido ali, baleado, mas ele consegue salvar o Deckard. A Luve tinha sequestrado ele, estava levando ele pro Wallace. E ele, no fim das contas, ele salva o Deckard porque era a coisa mais humana que ele podia fazer. Reuniu a filha com seu pai para que eles pudessem finalmente se conhecer. Ali sim havia uma relação real. Mesmo que os dois fossem replicantes, ela tinha vindo dele. E ela podia ser a chave para a liberdade dos replicantes. Não precisarem mais serem escravos do sistema do jeito que eram. Porque ao terem filhos, eles teriam autonomia para conseguir enfrentar o sistema ou se mudar para outro lugar e começar a própria civilização, longe dos humanos que queriam matar eles e usar eles apenas como escravos. E no final, por ele estar muito ferido, o K, né? No final o K acaba morrendo. Finalmente ele se vê conformado agora, ele descansa e se libertou do sistema que aprisionava ele. Morreu com um ato de heroísmo. E o impacto desse ato dele poderia voltar em algo maior lá na frente. Um sacrifício que poderia ajudar a libertar os replicantes no futuro. Nesse filme a gente vê não uma jornada do herói, mas sim a jornada do anti-herói que se torna herói, né? Ele começa ali como vilão. Durante a história ele tem ali uma catarse, descobre muita coisa que ele não sabia sobre o passado dele, sobre o passado da raça dele, e no final acaba se tornando um herói. Esse filme, quando foi lançado nos cinemas em 2017, não fez muito sucesso. Acho que não fizeram uma divulgação muito boa dele no mainstream. Mais de 2020 pra cá ele tem recebido o reconhecimento que merece e ficou muito famoso aí na comunidade masculina aí, né? O meme do Ryan Gosling, literalmente eu. É realmente um dos melhores filmes de ficção científica que já foram feitos. Se a gente for trazer esse filme para a contemporaneidade, a gente vai ver aspectos da modernidade líquida, né, do Bauman, sociólogo, que ele fala que a passagem de uma época pré-modernidade para pós-modernidade muda todos os aspectos da vida humana, inclusive as relações sociais, trabalhistas, filosóficas e dos relacionamentos. Então o vídeo da análise foi isso aí. Deixe sua opinião aí embaixo, o que você achou, qual a sua visão sobre o filme. Se você gostou da análise, o que faltou, o que poderia melhorar, o que foi bom. E fui!